Vocês já ouviram falar sobre a cabanagem e o porquê ela é uma das revoltas mais sangrentas da nossa história? Entre os anos de 1835 e 1840, iniciou uma das revoltas mais sangrentas da história do Brasil, ocorrendo no período regencial no estado de Grão-Pará, que atualmente são os estados do Amapá, Pará, Amazônias, Rondônia e Roraima. Essa revolução tem esse nome devido às várias cabanas indígenas daquela região, sendo também muitos dos seus participantes moradores dessas cabanas, as quais eram próximas do rio. Esses moradores eram conhecidos como cabanos, o que originou o nome cabanagem. A população cabana era formada principalmente por indígenas e mestiços. E observando que mesmo com a participação das elites, esse foi um movimento muito popular. O período regencial foi marcado por rivalidade entre elites que brigavam para ter o controle da nação, principalmente querendo ter um comércio mais livre e, obviamente, ter mais riquezas. Na região do Grão-Pará, havia uma diferença social gritante, onde havia uma sociedade muito rica e a outra muito pobre, não se diferenciando muito dos dias atuais. E essa parte pobre era constituída pelos cabanos, que se sustentavam da própria pesca e com o plantio do cacau, castanha, baunilha, entre outras coisas. Enquanto a elite queria eleger seu próprio presidente da província, a população mais pobre queria uma qualidade de vida melhor e também o fim da escravidão. Desde a independência do Brasil, em 1822, a elite do Grão-Pará relutava contra os comerciantes portugueses que estavam chegando no território. Com o governo de Dom Pedro I, os comerciantes e proprietários estavam insatisfeitos com os tratamentos que recebiam, fora a repressão que sofriam do governador Bernardo Lobo desde 1833, que ordenou prender e deportar quem se colocasse contra ele. Com essas informações, já é possível imaginar o que causou a revolta, né? Depois de anos sofrendo, os cabanos finalmente decidiram se revoltar e, com a liderança de Félix Clemente Malcher e Francisco Vinagre, em 1835, pediram a execução de Bernardo Lobo. E quem foi indicado a substituir a presidência da província? Foi Malcher, um dos líderes da revolta. E nesse período, os cabanos já estavam fortalecidos com armamentos. Porém, como a alegria de pobre dura pouco, Malcher começa a mostrar sua verdadeira intenção e tenta dominar os cabanos, mandando prender Eduardo Angelim, um dos líderes do movimento. Para completar esse ano badalado, após uma batalha sangrenta mostrando a resistência dos cabanos sobre Malcher, o então presidente de Grão-Pará é morto, tendo sua posse tomada por Francisco Pedro Vinagre. Ainda em 1835, o ano durando igual bateria de Nokia, Vinagre se rende à anistia dos revolucionários e dá uma qualidade de vida melhor para o povo. Entretudo, do jeito que gente boa sempre se dá mal, com isso ele foi traído e preso, perdendo então o poder. Seu irmão, Antônio Vinagre, movido pela raiva e desejo de vingança, junta as forças militares da cabanagem e ataca o Palácio de Belém, retomando o poder no dia 14 de agosto de 1835. Eita, que esse ano não acaba! Bom, no ano de 1836, o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa, comandante das forças do Grão-Pará, autoriza uma guerra contra os cabanos, ordenando o bombardeio aos palácios de Belém e às cabanas, moradia dos cabanos e suas famílias. Além do exército do Grão-Pará, também obtiveram ajuda de estrangeiros e soldados imperiais. Em vista dessa situação, os cabanos não resistiram. Eduardo Angelim foi capturado e enviado ao Rio de Janeiro. Mesmo com grande repreensão, o movimento dos cabanos só foi acabar por completo no ano de 1840, quando muitos já tinham sido presos, mortos ou fugido, por conta das perseguições que ainda ficaram após 1836.